Maravilha, louvado seja o nome do nosso Deus. 6 horas mais 33 minutos desta manhã de sexta-feira, hoje 20 de outubro de 2023. Alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nas abençoadas ondas sonoras da Rádio Manaim. Tivemos já o nosso período da madrugada, estamos dando início agora ao pós-madrugada, onde nós adentramos um pouco mais na palavra que foi trazida, a palavra de esperança hoje, na nossa madrugada. Eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, agora TV aberta, né? Pela antena parabólica, os irmãos aí nos acompanhando no canal 126, antena na banda KU. A gente cumprimenta todos os queridos, amados irmãos. E a você que está nos acompanhando agora também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E você já está inscrito no canal da Igreja Cristã Maranata? Ainda não? Se inscreva, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. São os cultos todos os dias, a madrugada, o pós-madrugada, o programa Anunciando o Evangelho Eterno, as EBDs todos os domingos, 10 horas da manhã, os programas diários de segunda a sábado, né? Nós temos vários programas na grade de programação do nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube e também da TV Manaim. Você pode participar aqui desse pós-madrugada também, você pode comentar, você que está nos assistindo pelo YouTube, você pode fazer perguntas, comentar, não se esqueça de dar o joinha, de dar o like, né? E compartilhar nos grupos dos amigos, grupos da família, para que mais pessoas possam estar descobrindo esse canal oficial da Igreja Cristã Maranata, e assim o Senhor vai falando aos corações. E lembrando, né, de convidar para Trombetas e Festas 3, domingo, dia 26 de novembro, às 11 horas da manhã. Os irmãos poderão convidar para os amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, estejam presencialmente nas igrejas, mas aqueles que não puderem estar presencialmente acompanhando o terceiro Trombetas e Festas, acompanhem pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, amém? Vamos então dar início aqui e conosco nosso querido pastor Moisés Brasil Coser, também Fábio Jamil, pastor Gedair Ferreira e o nosso querido pastor Eduardo Míquio, foi usado pelo Espírito Santo do Senhor para trazer a mensagem hoje, a palavra no nosso culto da madrugada. A palavra que foi trazida em 1 Coríntios 3:11, que diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E o Senhor falou muito aos nossos corações na madrugada e continuará falando agora no pós-madrugada. Pastor Eduardo Míquio, a paz do Senhor Jesus. Vamos adentrar um pouco mais nesta palavra maravilhosa e riquíssima que é a palavra do Senhor. Amém. Paz do Senhor aos pastores aqui, a Faé, aos nossos ouvintes. Nós falamos aqui hoje sobre Jesus como fundamento, né? E interessante que nessa semana nós estamos estudando, na verdade, no livro de Cantares, e dos assuntos que lá estamos estudando fala sobre isso também, sobre como a igreja infiel ela percebe o noivo, né? Ela teve uma experiência com o noivo e ela descreve, né, como o noivo era quando ela conhecia, quando ela tinha intimidade com ele. Estou falando da igreja infiel, né? Ela tem um histórico de relacionamento com ele e ela fala aqui no capítulo 5, versículo 15, que as suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro. Então, mostrando o seguinte, ela sabia que ele era o fundamento da vida dela, né? Jesus é quem sustenta o corpo, sustenta a igreja fiel. Todo aquele que está ligado a Jesus, ele está fundamentado. Fundamentado o quê? Como? Aqui fala, né? Uma estrutura de mármore e de ouro puro, né? Não é areia
não é barro. São estruturas definidas, né? Firmes. Né? O ouro aqui falando do poder de Deus. A igreja ela está fundamentada sobre uma rocha firme, uma rocha eterna. Né? E essa rocha é inabalável. A igreja, ao longo dos anos, ela passou por perseguições, por oposições, por tentativas diversas de fazer essa igreja ruir. Mas ela estava fundamentada em Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que ultrapassou todas as coisas possíveis, né, e impossíveis, e a igreja, ela subsiste e ela não vai ruir. Né? A própria palavra diz assim, que nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Então, aqui em Cantares também, nós vamos ver, né, no Velho Testamento aqui, já mostrando isso profeticamente, onde que a igreja fiel deveria ser fundamentada. E Paulo, voltando aqui ao texto, Paulo ele traz exatamente esse entendimento. Né? Não existe outro fundamento. Irmãos, uma casa não pode estar fundamentada sobre concreto e sobre areia. Ela vai trincar, ela vai pender por um lado. Aqui é concreto e ali é um argila, um barro, assim. Não, são fundamentos diferentes. Nós não podemos ter fundamentos, no plural. Nós temos um único fundamento, que é Jesus. E é Ele quem pode sustentar a sua vida diante de todas as adversidades que nós encontramos. O mundo é mau, né? Nós vivemos tempos trabalhosos, mas a estrutura, o fundamento, ele permanece para sempre. É interessante, né, pastor Eduardo, porque esse conselho, essa firmeza no falar do apóstolo Paulo veio justamente porque surgiu no meio da igreja, ali daquela época, na igreja de Corinto, alguns irmãos que estavam justamente começando a colocar sua confiança em pessoas. Amém. Né? E Paulo tem que explicar isso para a igreja. Olha, é por isso que ele é enfático, que ninguém, eu achei interessante a expressão ninguém pode. Né? Por que ninguém pode? Porque este fundamento não veio de homens. É um projeto eterno, é um projeto do Pai. É um projeto que não depende de mim, de você e de ninguém. É um projeto que o Senhor estabeleceu para a vida do homem. É uma firmeza que temos não por causa de pessoas ou de filosofias, né? Mas é justamente uma firmeza daqueles que sabem que este projeto é um projeto de um evangelho eterno. Glória a Deus. O cristianismo que nós temos visto, né, decadente nessa última hora, ele justamente vai permeando por este lado da divisão, quando ele passa a justamente colocar em evidência o homem, a criatura, mais do que o Criador. Quando começa a estabelecer bases que são tão voláteis, porque o homem ele é assim, o homem por si só ele é inseguro. Como ele pode dar segurança a alguém se ele não tem nem para ele mesmo? Então o apóstolo Paulo ele é enfático aqui em dizer, né? Nós vamos ver ali já no capítulo 3, no verso 4, me permita aqui, pastor Eduardo, dizer aqui, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, né, não sois carnais? Mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, né? E é interessante que no verso 6 ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Então, a bênção estava em Deus, a bênção estava no Senhor, sempre esteve no Senhor. Portanto, a mensagem desta manhã, muito bem colocada, é que não temos outro fundamento. Não existe outro fundamento, né? E ninguém pode colocar. O que eu achei muito interessante, ninguém pode colocar. É entendermos que Deus estabeleceu esse projeto eterno
eterno para nós. Glória a Deus. Não vai ter interferência. Nunca o Senhor permitiu ter. E todas as vezes que alguém tentou interferir nesse projeto, como você muito bem colocou, né, o Senhor garantiu para nós, né, que ninguém poderia deter a igreja. É um projeto eterno, é uma bênção que o Senhor estabeleceu para nós. Pastor Brasil. Irmãos a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Gedaí, né, o Senhor Eduardo, a mensagem, né, que foi colocada essa manhã. E o detalhe aqui que o cuidado também que devemos ter nessa hora, porque nós vivemos um momento final agora, né, do arrebatamento. Então, como Paulo ali ele escreve para os irmãos, a igreja de Coríntios vivia um momento, ele até cita aqui no capítulo 1, né, o avivamento, a bênção dos dons espirituais, tanto que ele fala sobre os dons espirituais na carta de Coríntios. Era uma igreja muito usada, mas que com o tempo havia uma certa divisão dentro da igreja nessas questões. Aí que Paulo vem com a doutrina, estabelece que o verdadeiro fundamento é o Senhor Jesus. Então hoje nós vivemos também esse momento final, que é o arrebatamento. Então precisamos nessa hora esse cuidado, né, de a nossa vida em todo momento ser firmada nesse grande fundamento que foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Que nessa hora o desfecho final é o arrebatamento da igreja. Então Paulo ele fala também para Timóteo lá na frente, 1 Timóteo 3,15, ele diz: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Glória a Jesus. Então, a igreja fiel nessa hora, nós somos a igreja de Deus vivo. Amém. Nós somos firmeza, coluna, né? Quer dizer, nós somos firmados nesse fundamento que é o Senhor Jesus. Então, nessa hora, a coluna, né? A igreja firmada nesse fundamento. A rocha eterna, né? A pedra de esquina. Então, a casa firmada na rocha, pode vir a tempestade que for, doutrinas contrárias que for, que estamos firmados nesse fundamento. Foi estabelecida onde? Lá na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Então precisamos, na última hora, estarmos atentos a isso, que o Espírito Santo tem nos levado nessa hora, nos preparando para o grande momento do arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos, os irmãos ouvintes. Essa palavra é muito interessante acerca do fundamento, porque aquilo que os irmãos já falaram, não se pode colocar outro fundamento. Por quê? Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então o apóstolo Pedro, ele diz assim, o fundamento já está posto, ele é a pedra. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Aqueles que rejeitaram essa pedra, ela foi colocada como principal de esquina. Jesus é a pedra principal. Está lá em 1 Pedro 1,20, 1 Pedro 2, 6 e 7. Fala: ponham em Sião uma pedra principal, pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Glória a a pedra Jesus. Que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina. Então, Jesus é o único mediador, Jesus é o caminho, e no próprio livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, que se alguém vier, porque falsos apóstolos estavam surgindo, como foi dito aqui, se alguém for pregar outro Jesus que o apóstolo tinha pregado, que foi por revelação do Espírito Santo, se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receberem outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, quando o homem ele não coloca Jesus como seu fundamento, ele coloca outro fundamento. E aí vem o sofrimento,
vem a decepção, vem a tristeza. Então, qual é a bênção hoje para nós? Você que está nos ouvindo, é termos Jesus como o principal fundamento da nossa vida. Glória a Deus. Nele nós vamos edificar a nossa família, até mesmo a direção para a nossa vida pessoal e principalmente para a nossa vida espiritual, como o pastor Moisés aqui falou. Vivemos o momento final do arrebatamento da igreja e por isso temos que estar preparados, firmados em Jesus. Glória a Jesus. É interessante, pastor Jamil, que o fundamento também ele tem uma característica de suportar o peso de toda uma construção, de toda uma edificação. Exatamente. Né? E nós vamos ver essa característica de sustentar, né, desse poder de poder absorver qualquer tipo de peso na figura gloriosa do Senhor Jesus. Quando lá no seu ministério, ele inclusive fala das nossas cargas, daquilo que a gente vive, do peso que a gente muitas vezes carrega, e quem sabe nesta manhã, prezado ouvinte, você esteja também assim, sobrecarregado, pesado com as suas angústias, né, com as situações desta vida, e o Senhor no seu ministério ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, pode lançar sobre mim, né, porque eu sou o fundamento, né, eu suporto qualquer peso, né. É interessante isso, porque nele nós podemos edificar nossa casa, mas ao mesmo tempo nele nós podemos descansar. Glória a Jesus. Porque nele nós temos essa condição, né, de descansar na presença do Senhor. Achei muito interessante quando o pastor Jamil, né, fez a colocação, pastor Eduardo, de que não se pode colocar outro, né? Não se tem outro. E interessante, o pastor Jamil que falou também a respeito de decepção, né? Decepções, né? E geralmente é assim, né, pastor Eduardo? A pessoa confia muitas vezes no homem, como Paulo adverte aqui, não, Paulo, não, outro Apolo, né? E quando o homem coloca outra pessoa que não seja Jesus Cristo, geralmente ele tem decepções, não é isso, pastor Eduardo? Pastor Redaí, e eu vou aproveitar isso aí e fazer um ponto aqui. Quando você comenta ali de Paulo, e ele fala, né, ó, eu plantei, Paulo regou, Deus deu crescimento. Nós estamos falando de pessoas ali, de figuras bíblicas, personagens bíblicos, homens de Deus, certo? Ele está falando dele mesmo, ele está falando de Apolo, que viajou com ele. Então, ele não estava falando de qualquer pessoa, ele estava falando de pessoas que tinham uma experiência com Deus, que tinham a doutrina, que tinham um compromisso com a obra de Deus. Bem, aí eu queria aproveitar aqui, pastor Daí, já que você entrou nesse assunto, dizer o seguinte, se Paulo, né, que escreveu tantas cartas aqui, ele estava dizendo, olha só, não se engane com isso não. Não se engana com isso não. Nós temos um fundamento. E o pastor Jamil disse bem assim, ó, não pode ter outro. É hora da gente ficar, vamos dizer assim, avaliando fundamentos diferentes. Vale a pena eu confiar o fundamento da minha vida espiritual a uma pessoa, ainda que, né, como Paulo era, né, e tantos outros homens de Deus que existem, vale a pena, pastor Redaí? De maneira nenhuma, né, pastor Eduardo? Eu sempre lembro nos seminários, né, o pastor Gedeti sempre também é muito enfático nessa mesma fala do apóstolo Paulo. O pastor Gedeti sempre fala conosco também a respeito disso, né? O conselho de a obra. Então, se ele fala assim, nós não podemos estar firmados em homens. Esta obra que Deus tem realizado no nosso meio, nós não estamos dependendo de um grande líder, de pessoas, né, intelectuais.
nós vivemos a obra do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, o fundamento em Jesus Cristo. E isso muito nos alegra, porque nós chegamos até aqui porque o Senhor tem sido o nosso sustento. O Senhor tem sido a base desta obra. Não há outro. E nós não podemos permitir que haja outro no nosso coração. A advertência aqui que Paulo coloca é que muitas vezes nós temos a tendência de estabelecer bases ou fundamentos que não sejam o Senhor. E esse é o grande perigo, pastor Moisés, que nós corremos, né? De colocar muitas vezes outra figura que não seja a base do nosso coração. Então, que nós tenhamos esse cuidado, na verdade, porque precisamos ter, na verdade, como única base, como o pastor também Jamil mencionou, né? É só em Jesus que nós temos essa base, essa firmeza para seguir no Evangelho. Eu queria aproveitar aqui, pastor Gedaí, ainda no versículo 14, nós lemos aqui o 11, mas no 14 fala bem assim. Aí eu queria que o pastor Moisés comentasse conosco aqui. 3,14 fala assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá um galardão. Então está falando assim, se a obra que foi feita em cima desse fundamento permanecer, ele vai receber um galardão. Que galardão é esse, pastor Moisés? Que promessa é essa para o fiel? Uma promessa é a salvação, né? A vida eterna. É aquilo que o Senhor tem nos prometido, né? Esse maior fundamento, que é esse grande projeto de Deus para a nossa vida. Então, se a igreja, se nós permanecermos nesse firme fundamento que é o Senhor Jesus, foi estabelecido, então, o resultado da igreja fiel nessa hora, a igreja gentílica, é a eternidade, a vida eterna. Então, a igreja nessa hora precisa permanecer nesse firme fundamento. Ser fiel até o fim e dar-te a coroa da vida. Então, nós precisamos estar, né, fundamentados em Jesus, nós recebermos esse galardão, né? Precisamos e necessitamos. Né? E necessitamos. Né? Lá em Efésios também, 2, no versículo 19 e 20, fala bem assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O pastor Jamil já tinha comentado sobre Jesus como a pedra, né? A pedra angular. E aí, pastor Jamil, aqui ele fala, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual a relação de Jesus, dessa palavra, assim, trazendo agora o aspecto dos profetas e dos apóstolos, vamos dizer assim, abordando o Velho Testamento e o Novo Testamento? Porque a palavra fala da doutrina, né? Que é algo profético. Aquilo que nós estamos vivendo no Novo Testamento foi profetizado, a vinda do Messias. Inclusive o nome, o fundamento Jesus Cristo, é interessante a gente poder falar um pouquinho, porque Jesus Cristo quer dizer a salvação, ungido, né? O Messias, né? Jesus Cristo, salvação do ungido de Deus, aquele que foi enviado por Deus. Jesus quer dizer Salvador, e Cristo quer dizer ungido, né? É muito interessante porque é a profecia, a doutrina, ela vem da eternidade, ela é algo profético, ela veio dos apóstolos, que são pessoas, homens, mas por revelação do Espírito Santo. E falando ainda sobre fundamento, eu me lembrei aqui do Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus fala, é o sermão mais completo, né? Ele traz, ele começa no capítulo 5, ele fala de muitos assuntos, e no capítulo 7 ele faz um desfecho falando da casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Então,
quem ouve as palavras de Jesus, nós agora que estamos ouvindo aqui, você que nos ouve, você está ouvindo essa palavra. Se você colocar em prática, você vai ser uma pessoa prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Vai vir os problemas, chuva, vento, tempestade, mas a sua vida vai estar firme no Senhor. E aí ele dá o outro exemplo, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele vai comparar com uma pessoa insensata, que edificou sua casa sem o fundamento que é Jesus, edificou sobre a areia. E aí os mesmos problemas que veio para quem edificou a casa sobre a rocha, veio para outra pessoa. E aí a palavra diz que aquela casa, ela ruiu, porque não estava edificado sobre a rocha que é Jesus. Amém? Isso mesmo. O pastor Eduardo comentou sobre os profetas e falar sobre esse firme fundamento, né? E esse fundamento, esse firme fundamento que é Jesus, foi resultado das profecias de todo o Velho Testamento. Então, Jesus é o resultado das profecias do Velho Testamento. Esse firme fundamento que Paulo agora apresenta para os irmãos da igreja de Coríntios, que esse é o verdadeiro fundamento. Então, existe, né, outros fundamentos que o homem tenta colocar. Mas Paulo deixa bem claro, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto desde o início de todas as coisas, né? Desde a fundação Desde do a mundo. fundação. Glória a Sabemos que pela fé, né, a fé é o firme fundamento. A igreja sabe que pela fé, o Senhor Jesus é o nosso firme fundamento. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Jesus. Inclusive, quando a gente fica sabendo da mensagem, né, aqui de manhã, e a gente começa a lembrar da palavra, né? O pastor Moisés falou aqui agora, você lembra do fundamento desde a fundação do mundo. Isso aí. Está escrito, se eu não me engano, aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse fundamento, ele é desde a eternidade para nós, é um projeto de salvação para todos nós. Glória a Louvado Jesus. seja Deus. Glória a Aleluia. Deus. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente fala sobre o convite, né, o enviar dos links, falamos na abertura da madrugada, falamos também agora na abertura do pós-madrugada sobre o Trombetas e Festas, né, 3, que acontecerá. Tudo que estamos falando aqui é essa herança. Paulo, ele fala tudo aquilo ali, mas ele está passando aquela herança, né? Ele diz assim, os pastores podem até complementar: sede meus imitadores, Como eu sou de Cristo. pois é. Ele não disse só sejam meus imitadores, né, pastor Eduardo? Ele não estava falando aquilo dele, nem de que ele plantou, de que Apolo regou, mas logo depois ele fala que o Senhor cuidou. Então, tudo que nós estamos falando aqui, aquilo que Paulo estava falando da igreja ali, será transmitido também para aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não têm o entendimento. Então, é muito importante quando a gente pede os irmãos para mandar o link, mandar nos grupos, pedir para as pessoas se inscreverem, né? Não é porque nós queremos likes, nós queremos ter um canal com 1 milhão, com 2 milhões, não, que nós queremos passar essa herança que Paulo estava passando ali, nós estamos passando aqui, como o pastor Eduardo Mick diz, pastor, o apóstolo Paulo, né, Apolo, foram homens de Deus, mas aqui também tem homens de Deus que estão passando essa herança, né, como nós passamos, nossos avós passaram para nós, né, nós estamos passando para os nossos filhos. Essa herança a gente não quer guardar para nós, mas passar para aqueles que estão necessitados. E essa herança, uma herança, né, pastor? Essa herança desse fundamento, do único, né? Exatamente. Interessante você comentar isso, Faé, porque assim, quando Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, são coisas que eram possíveis deles fazerem. Agora, a vida é só Deus que dá. Então, como trabalhadores, como ele fala aqui, né, que nós somos cooperadores de Deus, qual o nosso papel?
é pegar e levar a semente, levar a boa palavra, né? É orar. O regar aqui é a oração, é a assistência, é o convite. É o link que você manda. Isso aqui é plantar e regar. Agora, Deus é quem opera a vida. Deus é que opera no coração do homem. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem que aquela palavra vai mudar a vida dele. Então, você está falando uma coisa aqui, Faé, que a gente, é propício e importante. Qual o meu papel na obra de Deus? Está aqui, ó. Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, é isso. É anunciar a palavra. É por telefone, é pessoalmente, é enviando o link para a pessoa lá do outro lado do mundo. Um dia ela vai ouvir aquilo ali, a semente germinou. E as pessoas estão sedentas, né, pastor? E as pessoas no Trombetas e Festas 3 vão entender de tudo isso. E às vezes a pessoa está falando assim, o que está acontecendo no mundo? Você vai ficar sabendo do Trombetas e Festas 3, tudo que está acontecendo, né? Você vai entender os verdadeiros significados de tudo que acontece no planeta, né? Os sinais, avisos e também os juízos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta aqui com o nosso pós-madrugada. Estamos apresentando Bom Dia Manaim. Rádio Manaim. Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. www.radiomanaim.com.br. Realizando a obra do Senhor Jesus. Acompanhe na Rádio Manaim o quadro Fontes da Vida. Fontes da Vida é uma abordagem do livro de Provérbios de Salomão, versículo a versículo. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos o despreza. Fontes da Vida, todas as terças e sextas, às 18h20. Ouça aqui. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você está precisando de oração? Na oração, encontramos a resposta do Senhor Deus para as nossas petições. É quando temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Queremos orar por você. Basta ligar agora mesmo para o número 0800 707 3076. A ligação é gratuita. Ligue 0800 707 3076. Ligue agora mesmo. Deus tem uma bênção para a sua vida. A partir de agora, você ouve Bom Dia Manaim. Começando bem o seu dia, com a certeza da vitória. Bom Dia Manaim. Louvores, notícias e mensagens edificantes para a sua alma. Até às 9 da manhã, você ouve Bom Dia Manaim. Vamos então com Bom Dia Manaim e aqui o nosso pré-culto. Eu queria perguntar aos pastores se alguém conhece o pastor João Carlos Braga. Conhecido? Hoje é aniversário, quero mandar um abraço aqui pro Mateus, né? Que é sobrinho do nosso querido pastor João Carlos Braga. Mateus é filho da Maitê, né? Isso. E a gente manda um abraço especial pro Mateus, sobrinho do nosso querido pastor João Carlos Braga. Um abraço, querido pastor, um abraço a você, Mateus, aniversariante do dia, e também aos queridos e amados irmãos que estão aniversariando hoje. Daqui a pouco a gente vai olhar aqui e vamos colocar todos os queridos na lista de aniversariantes daqui da Rádio Manaim, a lista mais alegre, né? De todas as emissoras do país, porque a lista de salvos do Senhor, daqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração. Bom, e agora nós vamos passar aqui aos nossos queridos pastores, né? Algum pastor tem algum complemento? Senão a gente vai
para o momento de os pastores mandar aquele abraço aos queridos também que estão nos acompanhando. O pastor Gedaí vai começar. Então eu desejo a todos a paz do Senhor e quero aqui mais uma vez manifestar a minha alegria de estar participando mais uma vez dessa manhã com os irmãos. É sempre uma bênção para nós. Mandar um abraço para as igrejas do Polo de Boa Vista, especialmente para a igreja de Boa Vista 2, onde eu estou ali pastor. Mandar um abraço aqui para a irmã Beatriz, carinhosamente chamada de Bia, né? Que nos enviou aqui, falando que está acompanhando e participando conosco da madrugada. Então que Deus abençoe, forte abraço aos irmãos e que seja uma semana ali de bênçãos, né? Temos seminários também das classes, né? Que o Senhor possa nos abençoar. Aproveito aqui também para mandar um abraço à Igreja de Bairro República, onde estamos ali, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, a irmã Cate, a irmã Vânia, a irmã Luzimar, representando ali as senhoras, o grupo de senhoras da igreja, né, que tem desenvolvido um trabalho ali abençoado pelo Senhor, que o Senhor possa sustentar todas as irmãs ali, toda a igreja, né, todos nós ali. Um abraço aos pastores, especialmente ali do Polo Jabu, que o Senhor possa sustentar os pastores, suas famílias, os rebanhos ali, não falte as bênçãos do Senhor. Um abraço a todos os nossos ouvintes também. Glória a Jesus, né? Quero agradecer os irmãos, alegria muito grande estarmos aqui presentes, iniciarmos o dia na presença do Senhor, falando sobre a palavra do Senhor, muito nos alimenta, nos fortalece. E mandar um abraço, né, para a minha área ali de Jardim América, os pastores, o Polo de Alto Laje, os irmãos da Igreja de Expedito. Domingo agora, às 17 horas, temos lá nosso seminário com os adolescentes. Vamos receber todos os adolescentes do Polo ali na igreja. Os irmãos são convidados ali, né, na nossa área. Mandar um abraço também para o amigo Rogério, lá da Igreja de Ponte Nova, sua esposa Ariana. Estamos orando, né, pela vitória ali, que o Senhor já está prometido pela a bênção que o Senhor tem dado ali à família. E todos os nossos ouvintes, uma alegria muito grande estarmos aqui. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria também mandar um abraço aqui à nossa igreja de Cristóvão Colombo 2, aqui em Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo. Mandar um abraço também para minha família, minha esposa, minha filha, meus familiares. E especialmente também a todos os nossos ouvintes que têm participado, que muitas vezes nos enviam mensagens aqui e que tem sido uma bênção grandiosa esse momento aqui na madrugada com os pastores, com o Elias aqui, com os irmãos da rádio. Um abraço a todos. Amém. E nós agradecemos também aos queridos e amados irmãos que participam conosco, né? Mandar aquele abraço aqui, irmã Tereza Pontara, mandar um abraço a Ângela Esquiavon, a Marlene Alves, a Daiana Gomes, a nossa irmã Helena Maria, ali em Cuparaque, o Rafael de Oliveira, a Débora Gomes Sampaio, a Beth Lozano, a Alcione Gomes, a nossa irmã Cátia Araújo, a Vera Lúcia, o José Campos, a Vanilda Neitzel, a Gisele Diniz, a Sueli Correia, os irmãos que participam conosco, compartilha o link, os banners aqui da nossa programação. Um abraço, são muitos e muitos irmãos que participam conosco. Infelizmente, não dá pra gente mandar um abraço para todos os queridos irmãos. Nós vamos para o momento de oração, nós teremos a oração com o nosso querido pastor Moisés Brasil Coser, estará encerrando esse momento do nosso pós-madrugada. Glória a Jesus. Senhor, nós... Momento de oração. Senhor, nós voltamos a interceder, clamando pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queremos esse instante apresentar, Senhor, todos, Senhor, os nossos ouvintes, os teus servos que estão saindo para o trabalho, outros estão voltando, Senhor. Pedimos tuas mãos seja estendida, guardando os teus filhos durante todo esse dia, Senhor. Que essa comunhão sempre seja estabelecida em nossos corações.
Também os teus servos que estão enfermos nessa hora, que precisa, Senhor, de Senhor. uma solução, Sangue de uma operação de maravilha na vida dos teus servos. Senhor, opera com poder, com graça. Que a enfermidade não venha ser impedimento para os teus servos estarem na tua casa, para glorificar o teu nome. Especial, Senhor, tua serva ali em Ponte Nova, irmã Liriane. Sou assim. Que possa estar operando a bênção sobre, Senhor, aquela enfermidade. E nós, pelo poder do sangue de Jesus, já decretamos a vitória para a tua serva. Todos os demais enfermos, Senhor, põe em tuas mãos. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, eu posso estar visitando nessa hora, operando com poder e com graça. Senhor, nós oramos também pelos teus servos que nesse mês fizeram aniversário. Amém. Senhor, te glorificamos pelos teus filhos, porque tem sustentado, tem guardado, tem abençoado cada dia mais. Por isso nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.